Olá pessoal, tudo bem com vocês? Outro dia eu estava conversando com uma colega sobre as dificuldades que a gente tem nesse período da quarentena, para a gente auxiliar nossos alunos, principalmente os mais distantes. Hoje, com a pandemia, a gente tem ficado mais claro as discrepâncias que existem, as diferenças sociais, até mesmo em acesso à internet de banda larga, o que dificulta muito, né, a prática de algumas atividades. E na informática isso não é diferente. Então a gente tem realidade aqui no Piauí, por exemplo, de estudantes que moram em zona rural, que utilizam uma internet precária, quando tem internet. Então, visando isso, eu estava trocando uma ideia com uma colega minha e a gente se perguntando sobre a existência de ferramentas que eu pudesse praticar banco de dados, SQL, e que eu não precisasse ter um computador, por exemplo, porque não tem computador, mas vários alunos conseguem ter acesso a um smartphone. E aí eu fiz uma vasculhada sobre apps, né, sobre algumas aplicações que a gente poderia instalar no celular e eles pudessem praticar, nem se fosse de maneira simulada. Entretanto, eu não encontrei, tá? Mas encontrei uma ferramenta que roda via browser, que ela é muito interessante. E o melhor de tudo, ela não fica presa a uma tecnologia SQL, então ela pode ser utilizada para você treinar várias linguagens de programação. E isso é bom porque pode ajudar alunos que estão estudando a disciplina de banco de dados e alunos que estão estudando as mais variadas disciplinas. Então, esse vídeo eu fiz justamente mostrando essa ferramenta e fazendo com que você entenda o funcionamento dela. Então, se você quer aprender um pouco mais, quer ter uma opção para praticar as suas aulas e revisar os conteúdos que você vinha vendo com seus professores, não perca esse vídeo. Então assista até o final, tá? E compartilhe para o maior número de pessoas que você conhecer. Então venha comigo. Então pessoal, a ferramenta que eu vou apresentar para vocês, ela chama JDoodle. Tá? Ela é uma ferramenta bem interessante porque você vai utilizá-la direto do navegador e aí você pode utilizar tanto no seu computador, se você tiver acesso a um notebook, a um desktop, ou através do seu smartphone. Tá? Então vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o meu navegador. Quando você abre, vou maximizar aqui, o JDoodle ele é considerado um editor e compilador online. E aí você não está preso à tecnologia, então eu tenho uma série de linguagens aqui que ele suporta, como Java, PHP, Python, né, SQL. Tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como eu poderia manipular um banco dentro dessa plataforma aqui, sem eu precisar instalar nada. Então eu vou pesquisar aqui por SQL, ele me dá a opção de MySQL ou a linguagem SQL em si. Vou escolher essa primeira opção. E aqui, ó, ele já tem um conjunto de comandos, né? A criação das tabelas com dois atributos inteiros, o x e o y, uma inserção e uma consulta. Se você clicar aqui no botão de execute, você vai perceber que ele vai, nesse terminal, aparecer o resultado do último comando, que é justamente esse select aqui. Ele inseriu para x 10, para y 25, que são esses dois primeiros valores, e no select ele mostrou, além desses dois valores, a soma dos dois. Ok? E o que é interessante? Ele está rodando em cima de um SGBD SQLite. O que ele faz? Você não está criando o banco, mas você pode criar os objetos do banco, ou seja, você pode criar as tabelas e manipular essas tabelas. Toda vez que eu executar isso aqui, ele sobrescreve, né? Então ele, como se ele apagasse o banco de dados, recriasse novamente e criasse a tabela, criasse uma nova inserção, fizesse uma nova inserção e uma consulta. Então até para provar isso, eu vou apagar esse comando e digamos que você recebeu uma atividade, alguma coisa assim, ou tem um projeto para fazer e vai criar uma tabela, por exemplo, uma tabela de alunos. Então eu vou dar aqui um create table alunos e vou dizer que essa tabela tem dois atributos, um atributo matrícula, que eu vou definir como sendo inteiro, e o nome do aluno como sendo um varchar de 30. Tá? Do mesmo jeito que a gente faz aí nas outras IDEs, nas outras ferramentas. Se eu executar isso aqui, se ele não me retornou nada aqui no terminal, não esquenta. Isso aqui é comum da plataforma JDoodle. Ele
quer dizer que deu tudo certo, está tudo ok. Então eu vou fazer aqui em seguida um insert. Vou fazer insert, opa, errei aqui, insert into alunos e vou inserir os seguintes valores. Eu vou botar para matrícula o valor 1 e para o nome do aluno eu vou botar Maria, tá? Então eu vou executar aqui. Agora ele tem duas linhas, né? Como eu não tenho nenhum retorno para a tela, ou seja, ele só vai me retornar quando provavelmente eu tiver um select, ele vai sempre terminar aqui. Então, se eu der um select aqui, ó, agora, eu vou dar um select asterisco from alunos, que foi um comando que vocês já aprenderam também, né? E se a gente executar, ele vai executar, obviamente, essas três linhas aí. E olha só, ele criou a tabela, ele inseriu a Maria e ele retornou. Então, eu tenho aqui um pipelinezinho, aquela barrinha em pé, e Maria, ok? Então, eu posso fazer isso. Então, eu faço insert, faço o select. Eu posso fazer, por exemplo, um update também. Então, eu vou alterar esse registro, vou botar, em vez de Maria, eu vou botar Maria Eduarda. Então, eu vou alterar a tabela alunos e vou setar para o atributo nome o novo valor. Maria Eduarda. Mas eu só quero daquele aluno onde a sua matrícula foi igual a 1. Tá? Então, eu executo, ele continua me mostrando aqui Maria, obviamente, porque eu não fiz uma outra consulta. Então, se eu vier novamente aqui e fizer um novo select, asterisco from alunos, e eu executar, agora você vai ver o resultado desse primeiro select aqui, que é Maria, e aí eu fiz uma alteração no nome da Maria e ele agora tem Maria Eduarda. Então, ótimo, né? Então, para você que está aí sem ter acesso ao computador, mas tem acesso ao smartphone e tem acesso à internet, você consegue exercitar suas aulas de SQL. Até para você visualizar, eu vou mostrar aqui. Eu vou vir aqui no Chrome, vou botar aqui em mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. E vocês vão ver como é que está a visualização se você estivesse usando um celular, aqui no caso um iPhone, um Moto G4, por exemplo. O aluno que tiver com o Moto G4, por exemplo, ele vai visualizar isso aqui e ele pode fazer normalmente as consultas, né? Então, por exemplo, se eu fizer um delete aqui, ó, continuando, eu posso deletar os alunos desse banco de dados aí. Eu posso vir aqui, clicar em Execute, e aqui, ó, ele mostrou, claro, ele não mostrou o final porque o delete não me retorna nada, né? Mas se eu fizer aqui depois do delete um select para você conferir que não tem mais nada na tabela, você vai ter certeza que deu tudo certo. Então, se eu clicar aqui em Execute, ele vai me mostrar aqui e não mostra nada, ok? Então, é bem interessante essa forma da gente visualizar e poder praticar sem precisar instalar nada, tá? E assim, você pode trabalhar com outras linguagens também. Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui com Python. Então, eu posso ter a versão 2 do Python, a versão 3, tá? Então, ele já mostra para mim uma declaração de variáveis e um print do resultado. Então, ele está declarando duas variáveis, está somando z e vai mostrar o resultado da soma. Então, se eu executar aqui, ó, ele vai me mostrar aqui que a soma de x e y é igual a 35, porque x é 10 e y é 25. E z, que ele mandou imprimir aqui, é a soma de x mais y. Então, pessoal, não existe motivo para você ficar preocupado. Se você tiver que exercitar alguma coisa com a sua linguagem de programação que o professor esteja trabalhando durante essa pandemia, ou banco de dados, no caso de SQL especificamente, você pode utilizar o JDoodle como uma boa opção. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, tá? Compartilhem essa informação para o maior número de pessoas que vocês conseguirem. E se vocês tiverem alguma dica de outra ferramenta ou de um app para celular, então você pode me indicar aqui nos comentários para eu poder fazer um vídeo, para eu poder divulgar para quem está seguindo. Então, a ideia do canal desde sempre é ajudar a gente a compartilhar conhecimentos. Então,
Até a próxima videoaula e um abraço a todos. Valeu, pessoal!